Um cemitério de livros esquecidos? Que viagem é essa? Querem saber do que se trata? Não saiam daí que eu já vou contar que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é sinistro. É bem sinistro, mas tem um quê de sinistro, assim, que é um livro que me foi indicado por várias pessoas, já foi lido por muita gente, né? Não é nenhuma novidade, mas para mim foi, né? Que até então não conhecia nem a obra e nem o autor. E eu confesso para vocês, pessoal, que eu fiquei um pouco desconfiada, como eu sempre fico com os best-sellers. A gente nunca sabe se realmente a obra é boa ou vale a pena quando tem tanta propaganda em cima, né? Inclusive na capa da minha edição aparece já um selo assim dizendo que foram 50 milhões de cópias, né, vendidas no mundo todo, né, de exemplares. Eu estou falando deste livro aqui, A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. O meu é uma edição e-book para Kindle e é da editora Suma. E por que eu tenho essa desconfiança, né, pessoal? Porque eu sempre que eu vejo assim que tem muita propaganda, sabe, muita mídia, eu sempre fico com o pé atrás, sabe? A gente nunca sabe se realmente é porque a obra merece ou porque tem muita propaganda em cima, né? Mas enfim, isso é uma questão pessoal, né? Eu tenho essa cisma, né, com best-sellers. Mas enfim, no início eu confesso para vocês que eu comecei a ler o livro e digo, não gostei, né? Não gostei de algumas frases que eu achei meio beirando o clichê, né? A maneira como ele descreve os cenários e tal, eu achei um pouco forçada, né? Eu não sei se ele quis imprimir um certo estilo, né? E depois eu vou falar mais sobre isso. Mas eu fiquei assim com o pé, já estava com o pé atrás, aí comecei a ler, parece que não evoluía, mas daqui a pouco, pessoal, eu me envolvi de tal maneira no enredo, eu me enredei no enredo e não consegui parar de ler até terminar, né? Basicamente, qual é o mote da história, né? Nós temos então um protagonista que começa a história com 11 anos de idade, fazendo 11 anos, que é o Daniel Semperi. E o pai desse menino, ele é dono de uma livraria, né? Aliás, toda a história vai o tempo todo abordar essa questão do livro, da biblioteca, e só por isso já me ganhou, né? Mas enfim, aí o que acontece? Quando o Daniel Semperi está para completar 11 anos, o pai dele resolveu fazer uma surpresa para ele. Até porque o menino estava muito triste, né? Porque havia perdido a mãe logo depois da Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 até 1939, quando então Barcelona foi arrasada pelo general Francisco Franco, que governou a Espanha então até 1975, né? E ao longo da obra a gente vê muitos personagens criticando o Franco, né? Então tem toda uma questão histórica envolvendo a Espanha e a própria Barcelona, que é onde os fatos da história acontecem, que a gente fica então sabendo, né? E que eu acho muito interessante. A história começa mesmo em 1945 e vai até 1966. É bem interessante assim que essa linha de tempo, ela é marcada inclusive nos capítulos da obra. Então a gente vai acompanhando o passar do tempo, a história de Barcelona, a história da Espanha, e ao mesmo tempo vai acompanhando o crescimento do Daniel, que é o que conduz, digamos assim, toda a história. Então ele vai amadurecendo também, ele vai crescendo, né, ao longo da trama, e que eu achei bem legal, assim, essa opção, né, do autor de marcar então a passagem do tempo com as datas e com o passar da idade do menino. Mas enfim, voltando ao início. Então o pai, né, do Daniel resolve levá-lo a um lugar muito especial, que é meio secreto, assim, não é todo mundo que conhece, que é justamente o Cemitério dos Livros Esquecidos, que nada mais é do que uma super mega ultra biblioteca cheia de labirintos. E ali dentro o que há? Ali dentro há um acervo gigantesco de livros que justamente foram esquecidos
né? Pelo tempo, pelas pessoas, porque fizeram pouco sucesso, enfim, livros que caíram no esquecimento e por isso o cemitério dos livros esquecidos. E aí ele chega pro Daniel e diz: olha, eu quero te dar um presente de aniversário especial, tu vais fazer 11 anos, e eu acho que aqui tu vai encontrar um livro que vai ser ideal para ti, um livro que vai ser importante na tua vida. Tu que tens que escolher. E aí, então, é fascinante a gente imaginar, né, o menino caminhando por aqueles labirintos repletos de livros, e eis que ele se depara com aquele livro, né? Como acontece com todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente encontra aquele livro que vai nos marcar para sempre. E é justamente um livro que foi escrito por um autor chamado Julian Carax, né? E o título do livro é justamente A Sombra do Vento, que é o que dá título para a obra do Zafón que estamos discutindo aqui. Isso tudo eu já achei uma sacada genial, né? Então parece que a gente tá assim, existe uma interface, né, entre o mundo fora do livro e o mundo dentro do livro. E esses universos, eles vão, né, se intercambiando o tempo todo ao longo da história. Então já me ganhou, né? Já por aí a gente vê que o mote é muito interessante. E aí o que acontece? O Daniel fica obcecado, ele devora o livro rapidamente, né? E ele fica obcecado pela obra e pelo autor. E ele resolve descobrir, né? Fazer uma espécie de investigação para descobrir, afinal de contas, quem era esse Julian Carax, que quase ninguém conhece, né? E ele vai descobrindo coisas, assim, tipo que estavam... A maioria dos exemplares, né? Foram queimados ao longo do tempo. O dele era um dos poucos que ainda existia, né? E aí a trama vai se complicando, vão surgindo outros personagens, né? Então e a narrativa, a maneira como o Zafón escreve é muito ágil, muito rápida. E ele vai intercalando as histórias dos personagens na narrativa principal. É uma coisa assim, ó, vertiginosa. A gente vai se envolvendo de uma maneira e eu fico impressionada, porque há muitos personagens na história. Eu, como escritora, né, escritora infanto-juvenil, eu sempre fico extremamente impressionada quando eu vejo um autor que é capaz de gerenciar tantos personagens sem se perder, né? Porque tu tem que manter a obra orgânica, fazer com que a trama se organize coerentemente, né, pelas ações dos personagens e sem perder o fio da meada, né? E outra, é um livro cheio de reviravoltas. Então tu te surpreende, né? Tem coisas assim que tu não imagina, né? Quando tu descobre quem foi o Julian Carax, que relação ele tem com os personagens, né? A cada passagem, assim, de 2, 3 capítulos, a gente tem uma surpresa maravilhosa, né? Fora que há personagens impagáveis, que a gente dá muita risada, né? Como o caso do mendigo Fermín, que é um mendigo que vai, em dado momento da história, aparecer e se relacionar com o Daniel e, digamos assim, se envolver na trama do Daniel também, né? Então, é surpreendente, tá, pessoal? Eu falo assim empolgada porque realmente eu fui fisgada pela obra. E fora que dentro da própria obra, né, do livro, esse A Sombra do Vento, do Zafón, há muitas citações, referências a outros livros, né? Até lembrando que o pai do Daniel é dono de livraria, então o tempo todo entram pessoas ali para comprar as obras, né? E aí o Daniel fala o nome das obras, né? Porque ele vai narrando os fatos, né? Ele é o narrador da história. Claro que intercalada a narração dele com outras micronarrativas, digamos assim, de outros personagens que vão aparecendo e que vão contar a sua própria história. Às vezes até através de cartas, né? Enfim, aparecem outros suportes de textos dentro do livro. E fora que todo o universo das livrarias, das editoras, a saga dos escritores que não fazem sucesso. Então há vários elementos da literatura que são cotejados dentro do livro do Zafón, que eu acho assim simplesmente encantador, né? E aí eu quero mostrar para vocês, pessoal, tem algumas frases assim, algumas coisas que o autor diz, né, que valem citações, por exemplo. Então eu vou ler uma para vocês aqui, tô procurando no meu livro, né, que eu fui marcando tudo que foi me chamando a atenção, né. Então agora eu vou ver se eu localizo aqui para ler para vocês. Então uma das passagens que eu acho belíssimas, assim, diz assim: cada livro, cada volume que você vê
tem alma. Isso o pai do Daniel dizendo para ele quando eles estão dentro do cemitério dos livros esquecidos. A alma de quem o escreve e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito se expande e a pessoa se fortalece. Então essa é uma das frases, né? Depois tem outras, pessoal, que eu anotei para ler para vocês, e aí que eu acho que o autor acaba flertando com o lugar comum, né? O que de certa forma enfraquece um pouco aquilo que ele está dizendo, o que não quer dizer que invalide, né? Nem o dito e nem a obra, tá? Mas eu acho que ele flerta um pouquinho com os lugares comuns, e eu vou ler mais uns trechos para vocês que eu separei aqui, tá? Então, o outro trecho. Nunca confie em ninguém, muito menos naqueles que admira. Serão essas pessoas as que desferirão os piores golpes, tá? Outra frase aqui que marcou, né? Aí é o Daniel falando, né, sobre a experiência dele com pessoas que iam na livraria do pai. Certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria de meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho até o seu coração. Que foi o que aconteceu com o livro que o Daniel encontrou no cemitério dos livros esquecidos, né? E aí a outra frase, que essa mais lugar comum impossível, né? As pessoas complicam a vida como se já não fosse complicado o suficiente, né? No entanto, eu penso assim, pessoal, é clichê? Bom, é um clichê, mas que na boca do personagem, em dada situação, funciona muito bem, né? A gente, quando frequenta cursos de formação de escritores, né, que trabalha com escrita, sempre tem esse comentário: evitem os clichês, né? Mas eu acho que os clichês que aparecem aqui no livro do Zafón, eles aparecem muito bem, tá? Embora a gente possa discutir, né? Mas como está na boca de um personagem, a gente sabe que no dia a dia nós usamos muitos clichês. A gente repete as frases feitas, né, que já são consagradas. Então, por esse motivo, eu acho que funciona bem, né? O texto do Zafón tem muito diálogo, bastante dialógico, né? E aí a gente tem exatamente a fala do personagem, inclusive eles usam palavrões, né? É um período da história, esse de 1945 até 1966, que era um período, né, de muito preconceito. A gente vai enxergar esse preconceito, né, nas atitudes dos personagens, nas falas, em relação à mulher, em relação ao homossexual. Isso tudo aparece, mas que não fica com aquele tom assim de que, ai, que horror. Não, mas era a época era assim, né? Então a gente vai enxergar os personagens como eles realmente eram naquela época. Então eu acho que é ponto para o autor no sentido do resgate, né, da realidade, de pontuar a realidade como de fato era. E uma outra coisa que é muito interessante na obra, pessoal, é que à medida que os personagens vão circulando no ambiente, já que Barcelona é o local sede das principais ações, nós vamos conhecendo um tanto de Barcelona, as ruas, as praças, as igrejas, né? É claro que esse cemitério dos livros esquecidos é um local ficcional, né? Mas fez tanto sucesso que há inclusive roteiros, pessoal, de turismo para levar nesses lugares, para os leitores conhecerem os lugares que aparecem no livro. Eu acho isso sensacional, né? Embora não seja uma novidade, porque a gente tem vários leitores, que quando leem uma obra da qual gostam muito, eles vão conhecer os lugares que estão citados na obra. Então, pela narrativa do Zafón, a gente vai conhecendo uma Barcelona, inclusive uma Barcelona que é um pouco gótica, um pouco escura, né? Claro que tem toda essa coisa no momento recém-pós-guerra civil espanhola, ainda há os reflexos disso na cidade, nas pessoas. Então ele vai assim mesclando realidade com ficção de uma maneira assim magistral, e a gente de quebra ainda vai aprendendo muitas coisas sobre Barcelona, inclusive alimentação. Eles citam, né, pratos que são servidos, né, nos bares ali, nos restaurantes, aonde os personagens vão. Então isso é muito legal também. Vocês viram a minha empolgação, né, pessoal? De quem começou muito desconfiado, eu tô até que muito fã agora, né?
Tem uma outra coisa, pessoal, o que me incomodou, assim, além de alguns lugares comuns, muito embora eu ache que eles funcionem, tá? Na descrição do ambiente, de algumas cenas, de alguns personagens, eu acho que o Zafón abusou, né? Perdeu um pouco a mão na questão das comparações, que ele faz o tempo todo. Eu não sei se é para marcar um estilo literário, assim, mais beletrista, né? Não sei se foi essa a intenção ou se é assim mesmo que ele escrevia, né? Porque ele não vive mais. Isso é um detalhe extra-texto, né? O Zafón faleceu ano passado, aos 55 anos de câncer, pessoal, uma morte precoce, assim, né? Mas ele deixou, então, esse legado, né? Porque esse livro, como eu falei, é o primeiro livro da série, é uma série de livros em torno desse cemitério dos livros esquecidos, né? E ele construiu as narrativas, assim, de forma independente, quer dizer que eu posso ler cada uma, não preciso de uma para entender a outra. No entanto, há um fio condutor, né, entre todas elas. Por exemplo, numa obra a gente vai saber a história pregressa de alguns personagens, né, da Sombra do Vento, que aparece. Então, no próximo livro, por exemplo, eu vou descobrir a história, sei lá, do mendigo, que não é contada detalhadamente nessa obra sobre a qual estou falando. Então, foi outra sacada genial do autor. Eu já em seguida estou indo para o próximo, né? Depois a gente pode trocar mais figurinhas, né, sobre esses livros. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que ele exagera um pouco na forma, né? Então eu vou ler 2 exemplos aqui. Ele diz assim, falando de alguém, né? Sob uma cabeleira que brilhava como pedra úmida. Essa estrutura como tal coisa, ele usa o tempo todo. Eu acho que fica demais, né? A outra comparação que ele faz, o outono cobriu Barcelona com um manto de folhas que esvoaçava pelas ruas como pele de serpente. Não achei essa comparação assim, né, tão interessante. Mas, gente, minha opinião de leitora, né? Sempre friso quando eu faço algum comentário ou resenha de livro. Não sou crítica literária, sou uma leitora que está aqui expressando a sua opinião sobre a obra, tá, pessoal? Outra coisa que eu acho bem importante, tá, pessoal, assim, em relação às passagens do livro, né? Eu li algumas para vocês. Tem uma coisa aqui que o Daniel fala, que eu acho que é um super toque para as escolas, hein, pessoal? Olha só o que ele diz. Depois que ele leu, né, A Sombra do Vento, do Carax, que ele ficou impressionado, olha o que ele escreve né, porque é primeira pessoa, olha o que ele diz. Até então, para mim, as leituras eram uma obrigação, uma espécie de multa a pagar a professores e tutores, sem que eu soubesse muito bem por quê. Bom, mais que isso não precisa dizer, né, pessoal? Então ele dá um super toque sobre como é que a leitura, a literatura é vista, né, são vistas no espaço acadêmico, espaço escolar, né, como uma multa, gente, como uma obrigação, né? Então há frases aqui dentro, passagens dentro do livro que botam a gente para pensar, né? E isso aí também é outro ponto que eu acho pro autor, tá? Eu teria muitas mais para eu ler, né, pessoal? Ficaria aqui um tempão, né, falando. Vou deixar para vocês descobrirem lendo a obra. Eu acho que eu já dei spoilers demais. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana do autor, né? Ele foi muitas vezes sondado para transformar essa obra em filme. E ele nunca permitiu, né? Porque ele diz assim, ó, que ele escreveu a obra pensando na obra, né, como uma homenagem aos livros, como uma homenagem à literatura. Então ele diz que estaria, assim, de certa forma, traindo, né, esse compromisso que ele criou com a sua obra, né, essa saga que ele escreveu, essa série. Né, eu achei ele super coerente porque o livro realmente, pessoal, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, é uma grande metáfora, né, sobre a importância da literatura e dos livros na vida das pessoas. E pelo percurso do protagonista, a gente vê que realmente a literatura é capaz de mudar a nossa vida, às vezes de uma maneira irreversível, que é o que acontece com o Daniel, personagem principal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. Se vocês ficaram curiosos, né, bora lá ler a obra do Zafón. Super recomendo, né? E ficamos por aqui até o nosso próximo Caso de Leitura. Um beijo grande para vocês.
feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.